Estamos a menos de uma semana da segunda temporada de Gen V e eu vou trazer nesse vídeo um resumão da primeira temporada para refrescar para vocês tudo o que aconteceu, falar sobre os personagens, falar sobre as participações especiais. Já peço que você curta e se inscreva que eu vou fazer a maratona da segunda temporada de Gen V. Semanalmente, né? Como vai ter episódios semanais, eu vou trazer aqui no canal toda quarta-feira um vídeo falando sobre o episódio da semana. Então vamos lá. Começamos a série conhecendo a Marie Monroe, uma jovem que tá no orfanato, que ela perdeu os pais. Ela acabou matando os pais sem querer aos 12 anos, quando veio a menstruação dela, porque aí ela descobriu que o poder dela é manipular o sangue. E naquela situação ela ficou muito nervosa, ela acabou matando os pais na frente da irmã Annabeth. Então ela tá no orfanato, mas o paradeiro da irmã a gente não sabe. E ela consegue entrar na Universidade de Godok. A gente fica sabendo mais pra frente que a Victoria Newman colocou ela dentro da Godok, porque também tem um poder parecido com o dela, mas depois eu falo mais pra frente. Já aí no começo a gente começa a saber sobre Elmira, o centro de reabilitação, que a gente vai ver na segunda temporada, que tá a Emma, que tá o Jordan Lee, que tá o André e também que tá a Marie, que é o final da série. Ele já vai ser bem citado aí no começo que ela não teria muito escapatória, Marie. Ou ela chegou numa idade que ela precisaria ir para a universidade, sair ali do orfanato, ou uma adoção, ou ir para Elmira, né? Mas ela conseguiu achar e ir para a universidade. Lá na universidade ela conhece a Emma, a grilinha, que vai ser a colega de quarto dela. A Emma tem o poder de ficar grande e ficar pequena. Quanto mais ela come, ela fica grande, e quando ela vomita, ela fica pequena. E a gente vai ver um pouquinho também do psicológico dela, das emoções dela, como ela tem uma autoestima baixa. A gente vai entender um pouquinho também da história dela. Elas vão se estranhar no começo, mas depois elas vão criar uma amizade bem legal. E numa situação ali, ela também vai conhecer o André. Uma situação que o Sam, o irmão do Luke, eu já vou falar sobre o Luke, ele tá escapando da floresta, também vou falar sobre a floresta. Eles conseguem pegar o Luke, né, que ele tava escapando. Ela e o André conseguem impedir que ele fuja. E aí eles começam uma amizade. Ali com o André, o Chance Perdomo, infelizmente ele faleceu. A gente não vai ver, na verdade, não vai ver ele na segunda temporada. E vamos ver o que vai ser desenvolvido. Mas vamos voltar aqui. Aí o André, ela conhece, depois ela vai conhecer o Luke, que é o garoto dourado, que é o menino dos olhos ali da universidade. Ele é o primeiro lugar ali no ranking ali da escola. Ele vai ser um dos 7, que depois a gente vai ver mais pra frente. E ele namora a Kate. O Luke tem poderes de fogo, ele solta chamas pelos olhos, ele também voa, ele tem uma super força, então ele é o talento ali da universidade. E aí a gente vai conhecer o Jordan Lee, que é o secretário do Brick, um professor que é super estimado. A Marie, ela quer muito conhecer ele, aí o Jordan Lee vai ser meio grosso com ela. O Jordan Lee é um personagem não binário, ele é feminino e masculino. Então, na versão masculina, é indestrutível, e na versão feminina, ele é mais ágil e solta rajadas de energia. Então a gente vai conhecer esse grupo. E aí depois eles vão numa festa à noite, né? A Emma sempre apoiando aí muito a Marie. A Marie ainda não tem muito aquilo, porque ela viveu sozinha a vida inteira. Então ela não tem essa conexão com a Emma. E aí nessa festa vai o Luke, vai o André, vai a Kate, vai o Jordan Lee. E aí eles vão lá, acontece uma situação ali, e a Marie salva uma pessoa e acabam gravando, né? Numa situação ali que dá um erro ali com o André, uma situação, e ela consegue salvar uma pessoa. E aí ela fica sobre os olhos de todo mundo, começa as pessoas a olhar ela diferente. Só que o Brick, o professor que ela tanto gosta, no outro dia, quer responsabilizar sobre essa morte que aconteceu ali no clube, porque eles não poderiam estar naquele clube, né? A Kate ali também usa os poderes dela para entrar naquele clube. Os poderes da Kate são manipulações cerebrais. Ela tem ela pode entrar nos pensamentos da pessoa e fazer as pessoas entrarem nos pensamentos dela. Ela tem uma telepatia muito boa pelo toque das mãos. Ela toca na mão e consegue convencer as pessoas, né? E aí o Brick quer expulsar a Marie, né? Quer responsabilizar ela por tudo. Sendo que aí nessa situação toda, quando ela sai de lá, o Luke chega pra matar o Brick, porque sabe que o Brick sabe da floresta, né? A floresta, já vou explicar aqui, né? Que é um lugar
embaixo ali, subterrâneo da faculdade, onde eles estão fazendo testes com supers, né? Eles estão fazendo um teste com um vírus que acaba matando os supers, vai adoecendo, adoecendo, adoecendo e mata os supers. E eles estão usando várias cobaias, que são os estudantes ali da faculdade, né? E aí, o Luke fica sabendo que o Sam, aquele menino que eu falei que foi pego ali pela Marie e pelo André, que é o irmão dele, né? E o Sam é super poderoso, muito forte, né? Ele tem alguns problemas ali mentais, mas ele tem uma super força, né? E aí ele fica sabendo sobre isso, então ele vai matar o Brick. Ele mata o Brick e a Marie vê tudo, né? Então ele sai correndo atrás da Marie. E aí o Jordan ele tenta intervir pela Marie, ele salva a Marie. E quando ele vai vai atrás da Marie de qualquer maneira, o André intervém, né, ali na situação, ele entra na situação e o Luke acaba se matando na frente de todo mundo. E a Kate também vê isso e é uma situação muito ruim. A primeira situação, assim, que a gente vê aquele sangue todo, né? Essa situação catastrófica, muito triste para a universidade perder o principal rosto ali, mas para as pessoas próximas, muito triste. A Marie entra na lista dos 10 ali, que tem um ranking ali na universidade, que sempre tem os melhores, né? Ela entra dos 10 e o André também. E eles viram os guardiões de Godok, porque a televisão transforma muito, né? As mídias transformam muito a história que aconteceu ali da morte do Luke, como se ele fosse errado, como se ele tivesse tido um surto, um suicídio, ele tinha alguns problemas mentais, eles culpam tudo o Luke. Quem salvou, na verdade, foi o Jordan Lee, mas quem ganha a fama ali é a Marie, né? Então, o André, ele já é mais conhecido porque o pai dele é o Polaridade. Os poderes dele são meio parecidos com o do pai. Ele usa magnetismo, ele manipula metais, ele tem força física, ele consegue manipular, então ajudar, mexer ali os objetos. Então ele também já é conhecido, mas agora ele fica mais conhecido com esse ranking. O que deixa pro André um vídeo sobre a floresta, falando sobre a floresta. E ele junto com a Kate, porque a gente vai ver também que o André também tinha um interesse romântico com a Kate. A gente vai ver que a Marie vai se aliando muito à Indira, a reitora, a Indira Shetty, e a gente vai ver aí que ela vai meio que cuidar da Marie, porque agora ela tá famosa, né, e ela precisa tipo de uma patrocinadora aí. No dia do memorial do Brick, o memorial silencioso. E aí a gente vai conhecer todas as famílias aí desses principais, né? E nesse memorial que a gente vai entender um pouco do psicológico de cada um. A família do Jordan Lee não gosta que ele seja não binário, que ele não seja homem. Eles não gostam da versão feminina dele, só gostam da versão masculina. Acreditável como o pai principalmente trata o Jordan Lee. A gente fica até com dó, porque no começo a gente tem uma impressão ruim, que o Jordan Lee é ali meio grosso com a Marie, né? Mas a gente entende que ele tem um bom coração e ele é muito forçado pelos pais ali, principalmente pelo pai. Né? A gente vai conhecer a mãe da Emma e a gente vai entender uma situação muito grave que a Emma vive, né? Que é a bulimia. Ela come e ela vomita, né? Então a gente vê que a mãe apoia muito isso, né? E a mãe quer que ela seja famosa de qualquer maneira, entender a vida dela, né? Porque a gente vai conhecer uma personagem a mais que vai ter um destaque na segunda temporada, que é a Justine, que ela expôs muito a Emma, expõe ela de tudo quanto é jeito, e não era isso que ela queria, né? Então a televisão quer transformar isso numa história, e a mãe quer vender ela, e ela conta que a mãe que ensinou ela a fazer isso, né? Vomitar, ai gente, eu fiquei com o coração na mão. A gente vai ver uma junção dos personagens nesse memorial, porque a Marie percebe que ela está sendo vendida, o Jordan Lee com a situação com os pais, o André com a situação com os pais, a Kate conta que uma situação dela, que ela descobriu os poderes quando ela tocou no irmãozinho e pediu que ele fosse embora e ele nunca mais voltou. Olha a situação. Um trauma também que, igual a Marie teve com os pais, a Kate também teve. O André, que sai lá fora, ele conversa com a Emma e bola uma ideia, porque a Emma tá louca com a mãe, não quer conversar mais com a mãe pela situação que ela tá passando, né? E aí a Emma topa
ir atrás ali da floresta e ver onde tá o irmão do Luke. Detalhe, o pai do André, o Polaridade, sabe sobre a floresta. E a Emma consegue libertar o Sam ali da floresta, porque o Sam tá preso há muito tempo. E lá pra frente a gente vai descobrir que eles usavam o Sam, eles drenavam o Sam para passar os poderes dele pro Luke, para deixar o Luke mais forte. A gente vai ver que a Marie e o Jordan vão se aproximando, vão ficando mais juntos e começam a se envolver romanticamente. E eu gostei porque eles se entendem muito bem. Por mais que eles tiveram uma primeira impressão ruim, eles se entendem muito. Vai ver um episódio que vai lá o Tech Knight, consegue escutar os pensamentos das pessoas e tal, e ele vai lá investigar a situação do Luke ter morrido ali, né? Esse episódio é aquela coisa, né? Aquela loucura, né? E aí ele faz, numa aula ali que eles têm, o Tech Knight faz a Marie revelar tudo, revelar a verdade, que o Jordan Lee que salvou todo mundo ali, salvou ela, né? Salvou um outro episódio que eles acordam ali de uma festa, né? O Jordan Lee junto com a Marie, o André junto com a Kate, e eles esqueceram tudo. E a gente vai saber mais pra frente que não foi o Rufus. Aliás, o Rufus vai ter um destaque ali na segunda temporada. A gente vai ver que ele vai virar um dos guardiões de Gold Oak, né? Interesses, né? Pobre no final que a Kate tirou as memórias dele, né? E ela fazia isso com o Luke. Ela ia apagando a memória do Luke pra não lembrar do Sam. Por causa da Indira, né? A Indira, a gente vai entender depois agora, nesse episódio, que quando as pessoas começam a questionar ela, por que você fez isso com a gente, fez a gente esquecer, ela entra em colapso. Aí um episódio que passa todo na cabeça dela. Né? Naquele episódio a gente vai ver ela retornando sobre os seus traumas, né? A Indira foi atrás, a mãe tratava a Kate como uma coisa, uma aberração, então trancava ela em casa. E a Indira foi lá ajudá-la. Ela começou a dar remédios para que as vozes, porque ela começa a escutar os pensamentos das pessoas, né? Ela tem esse controle mental. E aí ela deu uns remédios para que diminuísse. Então a gente vai vendo isso. E aí vai passando pelos traumas das pessoas ali, os traumas do André, os traumas do Jordan Lee e os traumas da Marie, né? E é um episódio que a gente vai ver o Soldier Boy, porque o Soldier Boy era um crush da Kate, né? Então ele vai aparecer ali no episódio, vão tentando ajudar a Kate lá dentro das memórias dela, da mente dela, vai tentando ajudar a Kate para que ela volte, né? Que ela volte a tirar todos eles ali de dentro, né? Porque senão eles vão ficar presos nos pensamentos deles próprios, e aí eles conseguem voltar. O Sam e a Emma vão ficar numa parte ali da série mais afastados, eles vão ter que ficar escondidos, então ele fica lá com a Emma, eles se apaixonam, ele tem a primeira vez dele, e depois ele quer ir atrás de matar a Kate, porque sabe que a Kate estava tirando as memórias dele e do irmão, né? A gente vai entender depois que eles voltam aí da viagem aí na mente da Kate, a gente vai entender o que é a floresta, o que é esse vírus, né? Que o Dr. Cardoso, o nosso Marco Piglossi, desenvolveu um vírus a pedido da Indira para que esse vírus contagie todos os supers e mate todos os supers, porque ela perdeu a família dela num acidente de avião lá da primeira temporada de The Boys, que o Capitão Pátria matou as pessoas lá e não tava nem aí, que ele tava com a Maeve, e a família dela ela perdeu lá, então ela tem uma raiva dos supers, ela quer matar todos os supers. E a gente vai descobrir que o Polaridade, o pai do André, tá usando os poderes e ele tá morrendo. Então ele não pode usar mais os poderes. E aí a gente tem o episódio da Victoria Newman no campus. Mais um personagem aí de The Boys que vai pra lá. E a Marie, ela quer contar. Ela quer que a Victoria Newman ajude ela, porque ela soube tudo aí sobre a floresta, né? Então ela pede ajuda para a Victoria Newman. A Marie conta que a floresta foi usada para desenvolver um vírus. A Victoria Newman quer esse vírus, porque a ideia dela é acabar com os supers. Aproxima do final, porque aqui é a Kate, a Marie, o Jordan Lee, o André tá com o pai, né? E a Emma não chegou ainda com o Sam. Depois ela chega no finalzinho com o Sam. Questionar a Indira por que ela fez essa floresta, né? E a Kate tá com tanta raiva dela que ela mata a Indira e não deixa a Marie salvá-la, e aí começa o caos total aí do final, né? Primeiro que a Kate e o Sam, por mais que ele queria matar a Kate fala que eles são superiores, e o Sam entra nessa ideia porque ele foi muito usado ali
nos testes ali loucos da floresta, então ela acha que os humanos estão usando ela. A Kate também acha que os humanos usam ela, então ela vai lá libertar a floresta. E detalhe, a Indira conta que a faculdade é só uma fachada pra que estuda vocês, não é vocês que estudam na faculdade. Tá armada, né? Porque aí o pessoal da floresta que tá há muito tempo preso começa a sair matando os humanos ali. A gente vê que a Vogue, o pessoal da Vogue tá ali no campus procurando um substituto para um dos sets, porque como a gente vê, Lúcido morreu lá na primeira temporada, o pessoal do The Boys mata ele, né? E aí tá passando, a série tá passando nesse período aí quando perdeu o Translúcido. Então eles estão procurando um dos sets. Então a Ashley tá lá procurando a Indira e tá procurando um dos sete, né? Eles começam a ligar para as pessoas e quando começa aquele caos todo, ela liga para Marie, né? E pede para que ela mate todo mundo, que acabe com aquela confusão, que se ela acabar toda a confusão, ela vira um dos sete. Mas a Marie não vai fazer isso, né? Ela não é essa ideia, matar todo mundo, né? Então o André volta ali para a faculdade para ajudar a Marie a controlar as coisas ali. A Emma ela vai lá na artes cênicas tentar controlar, ela encontra com o Sam, né? Eles têm uma conversa muito triste, e acaba ali, né, o interesse amoroso, porque ela fala que tem que proteger os humanos, e ele não quer, ele acha que os humanos que fizeram pra ele fizeram tudo muito ruim, e aí a gente descobre que a Emma não precisa só vomitar pra ficar pequena, ela descobre que a tristeza, ela chora e ela fica menor. O pessoal da Vogue consegue sair dali, a gente vê que eles têm um aparelho de ultrassônico que consegue deixar os supers bem tontos, e matar os supers com um poder de ultrassônico. A gente não sabia disso, mas o poder ultrassônico, que eu acho que vai ser usado lá em Elmira, porque a gente vê num trailer ali o Jordan sofrendo assim com o ouvido, é um ultrassônico, né? Ashley, desesperada, liga para que chamem o Capitão Pátria, para que chamem um helicóptero, e o Capitão Pátria aparece, né? E aí ela desce lá embaixo e a Marie tentando controlar tudo ali, né? E aí o Jordan ajuda eles ali do pessoal da Vogue para que não morram, né? Aquele diretor desesperado da Vogue. E aí, quando a gente vai ver que o Jordan tá vindo, a Kate estende a mão para que ele mude de ideia. E a Marie explode a mão dela, né? Então a Kate perde a mão aí no final da temporada. Que a gente vai ver a aparição de Capitão Pátria, porque a Ashley tinha chamado ele chega lá e vê aquela situação toda né? E aí ele joga o laser na Marie. E aí quando ele joga o laser na Marie, acaba a série, né? A gente vai ver que eles estão presos lá embaixo, né? O Jordan Lee, a Emma, o André e a Marie estão presos ali num lugar ali que não dá pra saber o que é. E a gente vai ver um final bem legal, que é uma ceninha pós-créditos aí, né? Pós-série, que é o Billy Bruto descobrindo a floresta. Ele fala assim, que loucos, né? Ele descobre que tem ali a floresta, que eles estão fazendo um vírus letal. Porque, como eu já tinha falado, a Victoria Newman pega esse vírus, então tá na mão da Victoria Newman esse vírus letal, né? E o Billy Bruto tá sabendo. Mas assim, é muito legal a série foi muito boa essa primeira temporada, tô muito esperançosa para a segunda temporada. Tivemos aparições, a gente vai ver que eles vão, vai começar mesmo a segunda temporada do que acabou, né? Eles presos em Elmira, como eu falei no começo do vídeo, já tinha citado sobre Elmira, eles vão passar por Elmira, que é o centro de reabilitação ali, eu acho que eles vão sofrer muito, e aí a gente vai ver o que eles vão fazer agora, né? Porque eles são a resistência, né? Esses quatro, né? E o Chase, ele não estará na série. Então vamos ver como que vai ser. Mas fica ligado aqui no meu canal, porque eu vou trazer maratona aí. Vou trazer toda semana. Vou falar sobre os episódios. São 8 episódios e toda semana eu vou trazer análise aqui no canal. Eu já agradeço por você já estar aqui. Eu já peço que você se inscreva aqui, curta, que eu vou trazer muito vídeo de Gen V. Muito obrigada!